7h30 às 8, de 7 às 8. Nós temos aqui o período de oração na igreja. Quinta-feira, nosso estudo. Quero incentivar os irmãos a participarem, aqueles que podem. Esteja conosco, nós vamos estudar geografia bíblica. A gente começou quinta-feira passada. A gente está bem na introdução ainda, está dando ainda as razões pelas quais estudarmos geografia bíblica. Nós vamos entrar em muitas áreas de mapas, de estradas, de hidrografia. Vai ser bem interessante, isso enriquece a nossa leitura bíblica. Então, se você puder estar aqui, quero te incentivar, venha quinta-feira para o estudo de geografia bíblica, além de termos um momento de oração uns com os outros e uns pelos outros. Domingo pela manhã nós teremos a nossa EBD, 9 horas da manhã, e a nossa assembleia regular. Será a nossa última assembleia regular, assembleia ordinária, onde nós estaremos deliberando nossas últimas decisões concernentes a esse ano de 2025 e já projetando para 2026. E domingo à noite nós iremos ter o nosso culto de adoração. Provavelmente eu não irei seguir a sequência de Colossenses. Talvez eu traga o tema da depravação total ou da inabilidade humana. É um tema que eu percebo que faz muita falta no entendimento de muitas igrejas, de muitos irmãos, e eu percebo que é muito importante nós entendermos a condição humana sem Cristo, para então pregar Cristo como Salvador e remédio. Então, ou eu vou pregar Colossenses 1,15 em diante, ou eu vou pregar o sermão temático de depravação total. Tá bom, meus irmãos? Nós temos o Carlos. Carlos está nos visitando, está chegando de Curitiba, veio morar aqui e nos encontrou via Google, né? Seja bem-vindo, Carlos. O irmão Google ficou muito feliz, né? Que alegria. Ele já teve uma convivência com a congregacional, está procurando uma igreja e nos encontrou aí pelo Google. Seja bem-vindo, o nosso irmão Carlos. E a Adriana está retornando aí da Itália, né? Foi lá curtir o netinho, que alegria, né? Que satisfação. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. É bom tê-la novamente. Queridos, Colossenses capítulo 1, versículo 12b, 13 e 14. Nós temos feito uma exposição versículo por versículo de Colossenses. E nós chegamos então em Colossenses 1, versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12 todo, e quando chegar na parte B eu vou dar ênfase. Colossenses 1, 12, B até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E sempre deem graças ao Pai. Agora nós vamos começar o texto que nós vamos expor essa noite. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Pai amado, suplicamos ao Senhor mais uma vez a tua misericórdia. Senhor, abra o nosso entendimento e torne o nosso coração submisso às verdades do Evangelho. Para a honra e glória do teu nome somente. Amém. Queridos, os versículos 13 e 14 são uma síntese bem elaborada do apóstolo Paulo acerca daquilo que é o Evangelho. Então pensa em 2 versículos excelentes para memorizarmos e inclusive evangelizarmos as pessoas. E eu quero trazer, esmiuçando cada parte desses versículos, algumas verdades que são centrais. Mas antes disso, é importante nós destacarmos a seguinte situação. O versículo 12, 13 e 14 falam de 2 aspectos da fé cristã. O primeiro é um aspecto futuro, versículo 12. O versículo 13 e 14 tem a sua plenitude no futuro, mas já fala de uma realidade presente. O versículo 12 fala de um destino, a herança que o povo santo irá herdar. O versículo 13 e 14 fala de um ambiente, de uma esfera, de um governo a qual nós estamos
vivendo, movendo e existindo. Então, o versículo 12 nos aponta um alvo, onde nós iremos chegar. O versículo 13 e 14 já fala da esfera em que nós vivemos. E o que é interessante é que do versículo 1 ao versículo 14, que nós já analisamos, pelo menos até o versículo 12, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele usa vários termos, várias ideias e vários parâmetros do Antigo Testamento. E isso aqui é algo belíssimo. Por exemplo, ele usa uma ideia de Gênesis 1, 28, de crescer e multiplicar. E aqui, em Colossenses 1, ele fala que o evangelho está frutificando e crescendo. Então parece que há alusão e eco daquela ordem que Deus deu a Adão e Eva aqui em Colossenses. É também verdade que Paulo certamente tem um parâmetro do Êxodo em sua cabeça. Porque ele fala sobre uma redenção, sobre um resgate. E se tem um evento que é paradigmático, que é padrão, que é um evento que estabelece a identidade de Israel, é o Êxodo. O Êxodo é o evento primordial da nação de Israel. Por quê, meus irmãos? Porque ali, naquele trama que acontece, naquele embate de Deus com Faraó, na libertação do povo, na peregrinação e também na missão de conquistar a terra prometida, há ali uma dramatização de toda a teologia. O ser humano é salvo de um faraó. Que faraó é esse? O pecado. Ele é resgatado por forte mão de Deus. A igreja está caminhando, está peregrinando e está tendo em vista uma nova Canaã, uma nova Jerusalém. Então, observe que o texto de Paulo está eivado de Antigo Testamento. E a gente poderia aprofundar e chegar em Isaías capítulo 42. Isaías 42 fala do segundo êxodo, onde um servo vai vir e vai tirar o povo das trevas para a luz, vai tirar da escravidão para a liberdade. Tudo isso está embutido e está imprimindo em Paulo verdades. Só que agora ele está aplicando essa verdade de maneira cristológica. Moisés foi um libertador, mas foi um libertador que pecou. Moisés foi uma pessoa que deu a lei de Deus e deu algumas revelações de Deus, ou seja, revelações parciais. Já Jesus não. Jesus é um libertador perfeito que não conheceu o pecado. Jesus é um libertador que não apenas falava com Deus face a face, mas era a própria face de Deus na terra. Ele era o próprio Deus encarnado. E por causa disso, era a revelação plena e perfeita do Deus Pai. Então observe o seguinte. Paulo está operando nas categorias do Antigo Testamento. E aqui eu já quero trazer uma aplicação antes de nós chegarmos no texto propriamente dito. Nós precisamos, com Paulo, aprender a raciocinar e a imaginar biblicamente. E ter um raciocínio e uma imaginação bíblica não é menos, mas é mais do que ter versículos memorizados em nosso cérebro. Deus não quer apenas que os versículos estejam memorizados. Ele quer que os versículos sejam princípios que disparam raciocínio, que dispara entendimento, que dá ao ser humano uma imaginação, uma projeção, que forma em nós lentes, que nós aprendemos aqui, uma cosmovisão. Então, há muita gente que tem versículos memorizados, mas não raciocina segundo os princípios bíblicos. E Paulo, por mais que ele não esteja citando diretamente o Antigo Testamento, ele está pensando, ele está desenhando a igreja e ele está ensinando a igreja de Colossos segundo a imagética do Antigo Testamento. Então há um padrão, há uma imagem, há um conselho anterior a Paulo que ele se submete, só que agora ele pega todo aquele padrão e está estabelecendo um vínculo de plenitude em Cristo. E esse vínculo de plenitude em Cristo deságua para a bênção da igreja. Meus irmãos, eu quero pedir à igreja que a igreja intencionalmente, e não apenas intencionalmente, mas também de maneira humilde,
peça a Deus a capacidade de pensar biblicamente. Lembrando, pensar biblicamente é muito mais do que ter versículo memorizado. É quando essa memória ganha vida e se torna um princípio ativo em nossa vida. Nós precisamos pensar e aprender a ter uma mente bíblica, tal como o apóstolo Paulo teve. E aí nós aprendemos também com o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, ele estava submisso a uma escritura. Ele estava submisso a algumas revelações que eram parciais, não eram totais, mas ainda assim eram revelações de Deus. E como tais, nós precisamos também nos submeter a essas revelações do Antigo Testamento. Portanto, sem o Antigo, sem aquele padrão, nós não entendemos certamente quem é Jesus, o seu plano e nem mesmo as doutrinas do Novo Testamento. Dito isto, nós vamos entrar agora no versículo 12, parte B. Depois do primeiro ponto final que está projetado aí para os irmãos, ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Vamos analisar por parte esse versículo. Paulo começa dizendo que ele os capacitou. Ele quem, meus irmãos? O versículo anterior e toda a construção, Paulo está falando de Deus o Pai. Então observe que Deus o Pai está altamente envolvido no plano e no resgate do ser humano. Nós vamos ver que Deus o Pai faz isso por meio de Deus o Filho, que se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas aqui Paulo está focando ele, o Pai. Então esse pronome está tomando o Pai que o antecede. Ele, o Pai, os capacitou. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que para Paulo, a salvação, essa capacitação para uma nova herança, essa capacitação para viver em luz, é obra exclusiva dele. E quem é ele aí, meus irmãos? Deus. Ou seja, sem a intervenção divina, não haveria ninguém na luz. Sem a intervenção divina, não haveria ninguém, exatamente ninguém na luz. Por quê, meus irmãos? Se não há uma iniciativa, se não há um plano e se não há atos salvadores de Deus na história, a história estava fadada ao fracasso e à morte, que é o destino de todos aqueles que pecam. Portanto, nós, enquanto Igreja de Cristo Jesus, pregamos uma esperança sobre todas as outras esperanças. O que você quer dizer, pastor? O seguinte: nós, enquanto homens, temos aspirações horizontais, e isso não é errado. Por exemplo, eu vou procurar colocar minhas filhas em boas escolas. Eu tenho uma certa esperança de que uma boa educação pode fazê-la ser uma melhor ser humano. Nós temos esperanças em esportes, em políticas, em fatores econômicos, e tudo isso faz parte do ser humano. Todavia, a esperança que a igreja prega é uma esperança transcendental, que não encontra a sua fonte, a sua origem, a sua força aqui na nossa horizontalidade. Onde está a esperança da igreja? Qual é a fonte e o fator determinante para a mudança do coração do ser humano? Deus. Ele os capacitou. Não foi a escola judaica, não foi as filosofias gnósticas que estavam atuando na igreja de Colossos, não foi as mitologias helênicas, não foi o legalismo judaico. Quem capacitou aquela igreja para ter uma herança futura? Deus. Somente Deus é esperança para a condição caída da humanidade. Paulo é muito enfático em ser, nesse momento, muito restrito à pessoa do Pai. Porque se não fosse Deus, se não fosse o Pai arquitetando e executando a obra da salvação, nós estaríamos para sempre fadados à miserabilidade. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que Ele é a chave de tudo. Se não fosse Deus, igreja não existiria.
destino eterno / vida eterna não existiria. Salvação não existiria. Santificação não existiria. Virtudes teologais que nós pregamos aqui não existiria. Deus é a fonte de todo bem. Agora Paulo fala o seguinte: ele os capacitou. Esse os aqui é um pronome que está tomando a igreja. Nós vamos ver depois a relação da igreja com Deus. Mas observe o que ele faz. Ele os capacitou. Meus irmãos, olha que interessante. Deus não apenas tirou Israel do Egito, Deus não apenas mostrou Canaã para Abraão e os abandonou à própria sorte. Deus libertou Israel do Egito e no percurso caminhou com Israel, capacitando-os a chegar em Canaã. Afinal de contas, meus irmãos, qual é a história do Êxodo? Tira o fator Deus e Êxodo não existiria. A começar pela libertação. O trajeto no deserto, se não fosse as inúmeras intervenções divinas, Israel iria sucumbir. Então observe o seguinte, que Deus não é aquele que liberta o ser humano, mostra o destino e fala assim, agora é com você. Não. Deus liberta e em todo o processo até a nova Canaã, é Ele quem sustenta e capacita o seu povo para chegar lá. Só me engano, essa semana eu postei um texto lá no grupo da igreja, eu mandei para algumas pessoas, não sei se mandei, que fala de um texto teológico falando sobre a necessidade da graça, não apenas para a conversão. Porque às vezes, paira em nosso entendimento de que a salvação é pela graça, mas a santificação e o obrar é a partir de mim mesmo, como se eu fosse fonte de algum bem espiritual. A questão é que até o percurso do bem que eu pratico pós-salvação é resultado da graça. Por óbvio que essa graça é uma graça que trabalha na nossa vontade. E a nossa anuência, a nossa fé, o nosso consentimento com essa graça faz com que essa graça opere. Todavia, se não é a graça operando, ninguém iria produzir bem algum. Então, o Deus que ordena nós irmos, o Deus que ordena nós fazermos, é o mesmo Deus que provê sabedoria, poder e eficácia para obrarmos e para fazermos o bem. Não é um Deus distante que ordena e fica longe observando para ver se o povo vai acertar. Não, Deus está envolvido com o seu povo na capacitação e no derramamento do seu Espírito Santo. Foi o que Jesus prometeu aos seus discípulos ao falar que o Espírito seria derramado sobre eles e então eles seriam capazes de ser testemunhas de Cristo Jesus. E aqui tem uma lição maravilhosa, muito bela, que nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Deus está antes de nós, está em nós, está na nossa frente, conosco. Isso é impressionante. O Senhor nos cerca de todos os lados e está pronto a nos auxiliar e nos conduzir e sustentar para toda boa obra. E sabe o que é lindo? Porque domingo passado nós tivemos um domingo maravilhoso. O Buba, que se converteu do islamismo para o evangelho de Cristo Jesus, ele falou sobre a diferença do Deus islã para o Deus cristão. É um Deus distante, que o pessoal se martiriza, faz muitas coisas para ver se consegue uma misericórdia ou se aproximar um pouco de Alá. O nosso Deus é um Deus que está totalmente entretecido com o seu povo. Está amarrado, está vinculado. E não apenas isso, observe como a teologia paulina é maravilhosa. Paulo vai trazer as revelações dos mistérios que estavam ocultos e vai falar que agora Cristo é o nosso cabeça, nós somos o seu corpo. Nós estamos organicamente enxertados em Cristo. O Deus que se fez encarnado. Se o Deus de Islã é distante, o nosso Deus saiu da distância, se aproximou, se tornou um de nós e mora em nós, para que através de nós possa ser glorificado e exaltado. O nosso Deus é um Deus que capacita direta e ativamente o seu povo. Meus irmãos, se você está sendo vencido por um pecado, não é por falta de auxílio divino, é por resistência à graça de Deus.
Porque onde há submissão e entrega à graça de Deus, há triunfo sobre o pecado. Há santidade. Há vitória moralmente falando. Portanto, nós precisamos entender que Ele nos capacita. E nos capacita para o quê? O texto é muito claro. Nos capacita para participarmos de uma herança. Olha que coisa mais impressionante. Participarmos de uma herança. O termo herança que Paulo usa já nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, se nós fomos capacitados para uma herança, significa que a outra realidade que vai superar o primeiro céu e a primeira terra, que é um novo céu e a nova terra, é um presente, é uma dádiva. Se é herança, é graça. Nós aqui não estamos produzindo a herança, já tem uma herança. Herança não se produz, herança se recebe, se ganha. Então observe que do início ao fim, nós estamos envolvidos no plano de salvação por graça. Você não precisa fazer um esforço sequer para ser salvo. O que você precisa fazer é justamente reconhecer que o seu esforço não te salva. Agora, por óbvio que essa herança e essa graça que te salva vai te conduzir a uma vida de luz, a uma vida de transformação, a uma vida de nova configuração mental e moral e prática. Mas uma coisa é certa, a herança que nós temos seguradas na mão de Cristo Jesus e reservada no céu para nós, não é porque a gente está reunido hoje aqui. Não é porque a gente dizimou. Não é porque eu sou um bom pai. Não é porque eu sou um bom marido. Não é porque eu sou um bom pastor. Não é porque eu sou um bom vizinho. A herança que está guardada e reservada e destinada a nós é porque Deus, o Pai, quis, em sua graça, reservá-la para nós. Isso precisa ficar muito claro. Ele nos libertou do cativeiro. Ele nos conduziu. Ele está nos garantindo a chegada lá. E ninguém pode, de maneira alguma, achar que está produzindo herança alguma, porque herança é algo que se recebe. O que nós aprendemos aqui com herança? Que herança é graça. A nova Jerusalém não é por mérito, é por graça. O destino que estamos indo, trafegando, é por graça. É por graça. Mas aí, meus irmãos, a gente aprende algo interessante também. Ora, se essa herança é um destino, logo significa que nós não iremos experimentar a plenitude da salvação nessa terra. Porque a velha ordem que está em Adão e a nova que já começou em Cristo coexistem nesse presente momento, nesse ato existencial. Então nós somos daqueles que já somos salvos, mas ainda assim esperamos ser mais salvos ainda, não é verdade? Sermos salvos de maneira completa e cabal. Nós já fomos salvos da culpa do pecado, nós vamos ver lá no versículo 14. Nós já fomos salvos do domínio do pecado, correto? Mas tem algo que machuca a gente ainda. Nós ainda estamos na presença do pecado. E nós seremos salvos da presença do pecado, onde só será santidade, beleza, glória, dulçor, prazer. Todavia, nós ainda não estamos lá. Mas também é verdade que já somos aqueles que experimentamos partículas dessa verdade. E essas partículas já é suficiente para o pecado não ser mais forte na sua vida e não te atrair mais do que a cruz de Cristo. Meus irmãos, no nome de Cristo Jesus, apaixone-se pela herança que está reservada para você. O C.S. Lewis, fazendo algumas analogias, ele é muito bom na analogia, ô bicho bom na analogia. Ele vai falar que nós nos distraímos com o pecado. Não é porque a vida cristã é difícil, rígida, insípida. Não é porque é uma vida fria, gélida. Não é. É porque, na verdade, nós estamos
distraídos. Na verdade, a gente se contenta com muito pouco, por isso que a gente cai no pecado. É por isso que a gente cai no pecado. Porque se nós fôssemos mais ambiciosos para a plenitude de vida, nós não iríamos ser seduzidos por um pequeno sexo. Nós não seríamos seduzidos pelo dinheiro. Nós não seríamos seduzidos pela vaidade, porque tudo isso é muito pequeno, tendo em vista a herança gloriosa de Deus. Então não é porque o pecado é muito bom, é porque a gente se contenta com muito pouco. Porque quando a gente está em vista a herança que Deus preparou para o seu povo, e isso é grande, isso é inefável, isso é glorioso, isso é belo. Gente, tem uma tradição, vai falar dos gregos, sobre o canto de uma sereia, né, que encantava todo mundo. E uma das soluções era amarrar os marinheiros nos mastros. Por quê, meus irmãos? Porque assim, amarrando nos mastros, nenhum marinheiro iria cair no engodo da sereia. Mas aí, a sereia que cantava belamente, encantava os marinheiros, seduzia os marinheiros, um dia foi vencida. Como ela foi vencida? Quando um dos capitães descobriu uma pessoa que toca a harpa tão bem que supera o canto da sereia. A vida cristã não é vida cristã amarrada no mastro, que se não tivesse amarrado eu ia para a sereia. A vida cristã, eu me encanto tanto com o som da harpa que eu não quero mais a sereia, porque é algo melhor, é algo mais belo, é algo mais concreto, mais real, é plenitude. Me dá agonia ver crente falando que ser crente é muito difícil. Me dá agonia. Me dá agonia. É difícil a nossa carne, o nosso pecado. Mas o que Deus tem, fez e capacita para nós é muito maior. É difícil, sim, suportar as dores e os sofrimentos por causa da cruz de Cristo. Mas dizer que é ruim, dizer que é insípido, dizer que é sem gosto, sem sabor, aquilo que Cristo fez por mim e por você, e que há de fazer na consumação, meus irmãos, nós precisamos olhar para a herança que está proposta e nos apaixonarmos. A maneira de nós vencermos a Babilônia, a Babilônia é um arquétipo de cidade dos homens. E cidade dos homens, por sua vez, é o arquétipo de uma cidade, de uma humanidade inimiga de Deus. A maneira de vencer a Babilônia, de nós não sermos raptados pela Babilônia, é nós nos apaixonarmos pela Nova Jerusalém, uma cidade definitiva, cujo arquiteto é o próprio Deus. Como é que a gente escolhe cidades para turistar? Por que eu prefiro, talvez, Florianópolis do que o sertão da Bahia? Meramente por gosto político. Político não, turístico. Por quê mesmo? Por que eu prefiro as águas de Arraial do Cabo do que de uma cidade de Macaé? Por quê mesmo? Porque é mais belo, é encantador. A vida cristã é assim, a gente escolhe a Nova Jerusalém porque é algo atrativo. Nós precisamos nos encantar com a herança que Cristo conquistou para nós. Por fim, Paulo também, de uma maneira muito pastoral, ele contrasta a realidade de Colossos. Porque Colossos, como nós vimos na introdução, era uma cidade que estava em bancarrota, estava caindo. E Herápolis, de Laodiceia, estava crescendo em glória. É só ler lá o escrito de João em Laodiceia e veja como a cidade era grande, era prazerosa, era rica. E Colossos estava só caindo. Aí Paulo fala, olha, vocês estão caindo politicamente, economicamente, em diversas esferas. Todavia, há algo que ninguém pode tirar de vocês. O templo não pode tirar, o império não pode tirar, a outra cidade não pode tirar. Vocês têm uma herança que é maior do que a condição existencial de vocês. Meus irmãos, talvez você esteja com dificuldade financeira, dificuldade emocional, vivendo muitos problemas na sua existência. Mas tente fazer com que aquilo que você será penetre o seu presente. Se agarre nisso e tenha sabor em viver. Porque é isso que a herança em Cristo Jesus faz conosco. Nós vimos, quando a gente estudou a teologia, as virtudes teologais, que a esperança ela é importante porque ela fomenta muitas coisas boas. E a gente viu que você não é apenas a escolha dos seus passados.
A herança cristã faz com que você seja também a expectativa que você vai ser. Porque aquilo que você será ecoa, retroage naquilo que você é hoje. Então a gente não pode viver de um ponto de vista historicista. Eu vivi pecando, vivi fazendo isso, por isso eu sou assim. Beleza, há consequências, há sequelas. Todavia é uma nova realidade. Aquele passado te afeta hoje, mas a nova realidade retrocede. E ela também impacta o nosso presente. Então vença no nome de Cristo Jesus o seu histórico e tenha uma nova vida. Por fim, meus irmãos, acerca do versículo 12, Paulo escreveu o seguinte: participaram da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Primeiro a gente precisa entender que Deus tem apenas um povo. Olha só que coisa bonita. Que pertence ao seu povo santo, não aos seus povos, mas ao seu povo. Meus irmãos, domingo passado eu fui muito impactado com a Thaís e o Buba. E o que ecoou muito no meu coração foi que nós somos um. Eles estão distantes. É outra etnia, outra língua. Mas do ponto de vista do sangue de Cristo, vista celestial, há só um povo. Há só uma igreja. Foi o que a gente aprendeu aqui no Credo Apostólico. A igreja santa, católica, una. A igreja é una. A igreja é um. Paulo está situando Colossos com Roma, com Éfeso, com Ponto, com Capadócia, com Cirene, com várias cidades. Vocês participam de uma herança que é universal e global. E a qual não tem privilégios. A igreja do Baixo Grande é tão, por graça, é tão destinatária da herança quanto a igreja de Colossos. E eles, a igreja do passado, a igreja do presente, a igreja do futuro, são um só. Esses irmãos estão sendo edificados por Paulo, nós vamos encontrar na Nova Jerusalém. Nós vamos conversar com eles. O Buba, se a gente nunca mais vê, nós vamos ver. Os nossos filhos que creem em Cristo Jesus, nós vamos ver também. A igreja é uma só. O seu povo. E observe que o proprietário desse povo é Cristo Jesus. É Deus, é o Espírito Santo, é a Santa Trindade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não somos donos de nós mesmos. Olha o pronome possessivo, seu povo. Nós somos propriedade de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele tem o RGI absoluto no cartório celestial sobre a vida de cada um de nós. E isso é maravilhoso demais. Mas qual é a qualidade desse povo? Santo. Aí você fala assim, meus irmãos, olha só. Quando eu estava preparando o esboço, hoje estava concluindo esse esboço, e eu falei assim, poxa, rapaz, do povo santo. Quando a gente fala assim, povo santo, a gente sente um pouco de distância, correto? Por exemplo, se você olha o time do Flamengo hoje, infelizmente tem que admitir isso, né? Eu nunca poderia me enxergar naquele time. É um time muito distante para jogar. Tecnicamente, fisicamente, mentalmente, é um time muito seleto. Quando Paulo fala povo santo, não pense no Flamengo, num time distante. Né? Santo aqui não é no sentido de pessoas perfeitas, que a gente não pode fazer parte daquele povo. Santos aqui é um povo separado. Não é um povo perfeito, é um povo que rompeu com o mundo. Santo tem hagios, né? Santo ou kadosh tem essa ideia primária de separação e não de questão de perfeição. Nós somos moralistas e sempre que lemos santidade, a gente pensa em perfeição moral. Só que a perfeição moral é consequência de sermos separados. Só que se a gente inverte aqui, coloca a carroça na frente dos bois, a gente entra em parafuso, porque eu nunca vou fazer parte, aquele povo é santo. Então quem é santo aqui? Quem foi separado por Cristo Jesus. Por e em Cristo Jesus e através de Cristo. Então observe o seguinte, quando Paulo fala povo santo, ele fala no sentido de pertencimento. Seu povo santo. Nós pertencemos a Jesus, isso é santidade. Agora, é óbvio que a santidade de ruptura, de pertencimento, vai gerar um novo estilo de vida. Se não, vejamos, aqueles que vivem na luz. Viver na luz já é uma tradução, provavelmente, de uma metáfora que está na maioria das versões dos irmãos, que é caminhar na luz, talvez. Eu não sei se tem alguma tradução aí que é caminhar. Mas caminhar, esse hebraísmo. O que é o caminhar para um judeu? É a vida.
eu dou passo. Observe que a vida cristã não é um ato isolado e não é estático. Ele é progressivo e dinâmico. A gente vai caminhando na luz, ou seja, a separação judicial, a separação do mundo, faz com que agora eu seja portador de uma vida que condiz com a luz, que é o oposto ou a antítese das trevas que Paulo vai começar a trabalhar. Então, meus irmãos, nós fomos, certamente, por meio do apóstolo Paulo, enriquecidos nesse pequeno versículo. Olha quanta preciosidade. Nós precisamos, de fato, entender que nós somos um povo separado. E essa separação vai gerar em nós uma vida na luz. E isso é a capacitação de Deus para que a gente entre na herança juntamente com todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos entrar então para o aspecto presente. Observe que isso aí, o teor do versículo 12 é o aspecto futuro, é o destino. Mas esse destino pertence a quem vive numa esfera. E que esfera é essa? O reino do Filho de Deus. Versículo 13 e 14. Como é que Deus nos capacitou a vivermos na herança? O versículo 13 e 14 explica. Deus nos capacita não por meio de um poder direto em mim, mas por meio do seu Filho. E aí é onde Paulo agora vai desenhar o plano da salvação de maneira magistral. E eu quero ler o versículo 13 e 14 de uma só vez, e nós vamos esmiuçá-lo como fizemos com o versículo 12. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Observe que há um transplante, um transporte, libertação e transporte. Que comprou nossa liberdade, ou a depender da tradução dos irmãos, que comprou a nossa redenção, que conseguiu a nossa redenção. A redenção é a liberdade. E perdoou nossos pecados. Versículo 13. Ele nos resgatou do poder das trevas. Meus irmãos, pequenos detalhes no texto pode fazer um impacto tão grande em nossa leitura. E eu quero chamar a atenção para o pronome da primeira pessoa no plural. Paulo, no versículo 12, fala assim, vocês têm uma herança, vocês vão para lá. Quando fala de glória, ele fala de Colossos separado dele. Quando fala de miserabilidade, de graça, de resgate, ele se inclui. Olha agora, ele que é em Deus, nos resgatou. Eu também sou um resgatado. Queridos, observe que coisa mais linda. Paulo agora usa o pronome na primeira pessoa do plural. Ele tem uma identificação com a igreja. A sua vocação de apóstolo, que é a maior da igreja, não o torna distinto da própria igreja. Pastor não é ungidão. Profeta não era ungidão. O pastor é um pecador falando a outros pecadores sobre a graça de Cristo Jesus. Deve existir uma identificação, não deve existir degrau de líder para a igreja. Ou entre nós, há uma identificação, porque Paulo reconhece que tudo que ele é pela graça de Deus. Ele também é um resgatado. Ele também estava preso. Ele também foi um daqueles que precisou da graça de Cristo Jesus, tal como atuou na igreja de Colossos. E observe que esses textos é tão bonito. Mas, irmãos, esse versículo 13 e 14 dá vontade de ler toda hora. Ele nos resgatou do poder das trevas. Vamos chegar a algumas conclusões. E no versículo 14, falando sobre perdão e redenção. Agora, abra comigo em Atos, capítulo 26. Paulo está ensinando uma doutrina fundamental, a doutrina da salvação, e ele se enxerga, ele nos resgatou. Agora, olha o testemunho que Paulo vai dar para Agripa no versículo 26. Capítulo 26. Versículos 12 a 18. Olha o testemunho de Paulo, meus irmãos, para Agripa, para o rei Agripa. É exatamente o que ele ensina para os colossenses. Meus irmãos, não deve existir hiato algum entre a doutrina que os líderes ensinam e sua experiência pessoal. Isso é uma das maiores tragédias da igreja. É quando quem ensina não experimentou aquilo que ele de fato prega. Deve existir uma coerência tal
que a vida se torna um selo de autenticidade da mensagem. Não que a mensagem precisa do homem, mas que o ministro precisa estar debaixo da mesma autoridade que ele prega da palavra, ele precisa. E ele também precisa ter experimentado essas verdades. Observe, meus irmãos, que coisa linda. Aí você pode colocar aí, concordância do pastor Juninho. Colossenses 1, 13 e 14. Vou fazer uma bíblia de concordância, né? Com Atos 26, versículo 12 a 18. Eu vou ler para os irmãos. Preste bem atenção no testemunho de Paulo. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei, e o Senhor respondeu. Preste muita atenção agora. Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. E então receberão o perdão dos pecados, a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Paulo usou sua própria experiência e aquilo que aprendeu de Cristo Jesus e doutrinou a igreja em Colossos. Agora observe que a experiência de Paulo tem coerência com a sua mensagem. Não significa que a experiência dele se tornou doutrina, porque essas palavras aqui, está em vermelho na minha versão, eu não sei se na versão dos irmãos, significa que foram palavras que ele recebeu de Jesus. Observe a experiência dele. Ele ouviu de Jesus, e o impacto daquilo que ele ouviu de Jesus o formou para lhe ensinar a igreja. Todo sermão tem que ser assim. Aquele orador precisa ser impactado pela mensagem, para que a mensagem então seja pregado pelo orador. Mas observe o seguinte, Paulo tem uma forte identificação com a igreja, porque ele também experimentou. Agora, quando Paulo fala assim, meus irmãos, voltando em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos resgatou. O que está implícito aí, meus irmãos? Todos nós éramos, tais como os hebreus no Egito, escravos. Se nós fomos resgatados, qual era a nossa condição? Se nós fomos resgatados do poder das trevas, é porque todos nós tínhamos um faraó em nossa vida. Agora, meus irmãos, observe o impacto disso na igreja. É possível termos comunhão e nos relacionarmos com soberba e com jactância? A reunião da igreja é a reunião daqueles que eram escravos e que foram libertos, não porque compraram a sua própria carta de alforria, mas porque ganharam por graça. Então aqui, meus irmãos, tem um relato belíssimo. Paulo parte do pressuposto de que todos nós éramos escravos, porém de um senhor pior que o faraó, a saber, o pecado e o diabo. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, vai falar do mundo, do diabo e da nossa carne. Inimigos ferozes da nossa alma. Mas que agora nós fomos libertos por Deus, por meio de Cristo Jesus. Ninguém na igreja é autossuficiente. Todos nós já experimentamos a escravidão do pecado. Todos nós. Talvez tipos de pecados distintos, mas o Senhor era o mesmo. Agora, a igreja de Cristo Jesus celebra a libertação que há nele. E já não mais olhamos com o pecado com medo, porque agora, pelo poder de Cristo Jesus, o poder das trevas não tem mais efeito sobre as nossas vidas. E como ele nos resgatou, meus irmãos? Por meio do Filho. Ora, ninguém fora de Cristo é livre. Foi por meio de Cristo, por meio do Filho, que ele nos libertou. E, meus irmãos, se eu falar assim, quem é o Filho? Nós vamos chegar no versículo 15, nós vamos ver que ele é o Senhor da criação, o agente da criação, ele é o cabeça da igreja, ele é o próprio Deus. Nós vamos ver coisas belíssimas acerca do Cristo, quando chegarmos no versículo 15. Mas aqui, o que fica muito evidente é que o Cristo é o meio pelo qual Deus nos redime. Cristo é o meio pelo qual nós somos libertos. Por isso, aquela imagem de Cristo,
no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, é um título muito apropriado, porque de fato, ele é aquele que liberta o ser humano. Cristo, por meio de Cristo, é que nós podemos então vencer o poder das trevas. Tal como os hebreus não poderiam se livrar do faraó do Egito, tal nós não poderíamos nos livrar do poder do pecado. E é por isso também que eu quero pregar um pouco domingo que vem sobre a nossa depravação. Se nós tirarmos o Espírito Santo, Deus, o Pai e Jesus, todos nós iríamos morrer no pecado. Pastor, mas não teria jeito nenhum de eu mudar de ação social, de educação. Não teria jeito. Tira Jesus e nós estaríamos fadados ao pecado. E aí, meus irmãos, o que Deus fez? Ele nos libertou do poder do pecado e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Aqui nós vamos trabalhar doutrinas fundamentais e importantíssimas. Logo após o versículo 14, nós vamos encerrar de maneira bem breve. Se eu perguntasse assim à igreja, fala uma característica de Jesus. É possível que nós poderíamos falar vários títulos, correto? Mas tem um título que fica evidente em Colossos, sobretudo nesse versículo, e que é um título que a gente não pensa muito. Que título é esse? Rei. A gente pensa em Cristo como Senhor, como Salvador, na verdade mais como Salvador, como um homem cheio de compaixão, como aquele que morreu por amor, um homem que ama, um Deus que ama. Mas observe, e esse título precisa pulsar em nossa mente e em nosso coração. Cristo é Rei. Ele tem um reino. Em Paulo, o termo reino não aparece muito, mas reino é o termo mais importante dos evangelhos. Na verdade, a mensagem central de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus, cujo ele é o próprio rei. Reino é a esfera a qual nós estamos implantados. E quem não está debaixo do rei Jesus, quem não é cidadão desse reino, não tem aquela herança prometida no versículo 12. Nós precisamos maximizar esse conceito de Jesus, meus irmãos, em nossa mente. Cristo é rei. Então, quando falar de Jesus, fale como Salvador, fale como aquele que ama, mas fale como aquele que tem o cetro, aquele que tem a espada, aquele que governa, aquele que julga, aquele que disciplina e aquele que tem autoridade sobre seus súditos. Cristo é rei. O reino é o grande tema de Cristo Jesus e Cristo é o rei dele. E quando Paulo fala que ele é o filho amado, nós podemos voltar agora lá em 2 Samuel. Olha como Paulo também está cheio do texto do Antigo Testamento e agora 2 Samuel, capítulo 7. Quero ler com os irmãos 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 10 a 16. Paulo está falando que Jesus é o filho amado que tem o reino. Esse termo reino, filho, amado, é um termo que vai aparecer aqui em 2 Samuel 7 e é muito impressionante. Observe comigo as similaridades, os ecos e alusões que Paulo faz. Diz assim, versículo 10. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado. Desde o tempo que nomeei juízes para governar meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Observe agora, além disso, isso aqui é Natã falando com Davi. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Ele é o que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei o meu favor dele, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe havia revelado. Meus irmãos, aqui Davi queria fazer uma casa para o tabernáculo. E aí vem Samuel e fala assim, não, você não vai construir uma casa para mim não.
Eu vou construir uma casa para você, e um dos seus descendentes terá um reino eterno. Será o meu filho, e o meu favor jamais irá se apartar dele. Salomão veio como um protótipo maravilhoso no início do reino. Será que era Salomão aquele que haveria de vir? Mas ele cumpriu aquela subinjunção. Se pecar, ele precisou ser disciplinado. Então Salomão foi um grande rei, mas não era a promessa de Cristo Jesus. Outros reis, Josias, Ezequias, foram grandes reis, mas também pecaram. Até que chega Jesus Cristo. Um que não precisou ser disciplinado por Deus. Um perfeito, a qual Deus estabeleceu o reino de uma vez por toda, que foi inaugurada na sua vinda e que será totalmente consumada com a sua volta. Paulo vai falar em outras cartas que o seu reino está avançando e que Cristo está colocando seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando o reino estiver avançado e completado, ele vai pegar o reino e entregar ao seu Pai. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E aqui nós aprendemos coisa maravilhosa. Cristo é o Filho amado de Deus. Saímos da esfera do poder das trevas e fomos para o reino de Cristo Jesus. No poder das trevas éramos escravos. Havia julgamento, condenação. No reino de Cristo Jesus, Cristo deixa de ser unigênito do Pai e se torna um primogênito. Por que ele sai da condição de unigênito para primogênito? Porque agora nós somos também filhos e irmãos do primogênito. Que coisa linda, meus irmãos. Agora, ele é o rei sobre irmãos. Ele tem um reino entre pessoas que ele ama. E aqui entra o ponto fundamental do nosso sermão. Cristo é o objeto do amor do Pai. Algumas traduções falam que é o reino do seu filho e do seu amor. Ou seja, só existe uma pessoa que Deus ama diretamente. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Só existe uma pessoa que Deus ama diretamente, sem intermediação. Quem é essa pessoa? O Filho, Jesus Cristo. Pastor, você está falando então que Deus não me amaria diretamente? Não. Deus nos ama de maneira providencial e por isso deu um meio, que é Cristo Jesus. Mas sem esse meio, só restaria entre nós e Deus a ira. Amar diretamente, sem mediação, somente o Filho. Por isso o Filho é o amado. Por isso no batismo Deus fala: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus não poderia falar isso para Juninho e para nenhum de nós aqui, porque nós éramos inimigos. Estávamos debaixo do poder das trevas. Então, o Filho amado é singular. É Cristo Jesus. E aí, entra uma lição fundamental e entra a doutrina da eleição. Deus só pode amar de maneira eletiva, com vínculos de amor, com vínculos de salvação, aqueles que estão no amado. Porque Deus só pode amar o pastor Juninho quando Juninho está no Filho. Porque a parte de Cristo, divorciado de Cristo, Deus não pode me amar com amor eletivo. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, vai falar sobre a eleição e a predestinação em Cristo. Não existe eleição e predestinação à parte de Cristo. Cristo é a causa meritória, Cristo é a causa formal da nossa eleição. Portanto, meus irmãos, nós só podemos falar que nós somos alvos do amor de Cristo e teremos aquela herança no versículo 12, porque nós estamos em Jesus e em Jesus nós somos amados. A parte de Cristo Jesus, resta-nos a ira de Deus. Ninguém é amado à parte de Cristo, portanto, é necessário nós estarmos em Cristo. Cristo é a verdadeira arca. Se nós não estivermos em Cristo, que é a arca, nós pereceremos no dilúvio da ira divina. Encerro o sermão com o versículo 14, que é basicamente a aplicação de tudo aquilo que a gente viu. Que comprou nossa liberdade, a nossa redenção, e perdoou os nossos pecados. Redenção, liberdade, perdão de pecados. Duas facetas, e vamos encerrar. Cristo comprou a nossa liberdade. Comprou com o quê, meus irmãos? Com seu sangue. É de graça, mas custou muito. Não custou para nós, mas custou para Deus. O sangue precioso, Atos 20, versículo 28, vai falar que Deus sangrou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vai falar que o Cordeiro de Deus foi imolado.
E o seu sangue foi derramado com efeito antes da fundação do mundo. Então custou para Deus. Comprou a nossa liberdade. Liberdade de quê, meus irmãos? Do domínio do pecado. Liberdade do domínio do pecado. E depois, perdão dos pecados. O que significa? Culpa removida. Então aqui nós encerramos o sermão falando o seguinte: aqueles que estão em Cristo Jesus têm o domínio do pecado removido e têm a culpa removida. Nós não precisamos mais viver na prática do pecado. Inclusive, 1 João vai falar que quem vive na prática do pecado é filho do diabo e não conheceu a Deus. Nós estamos livres do domínio do pecado. Mas não somente do domínio, mas também da culpa. Então o diabo não pode mais te acusar. Não importa o que você fez, seu histórico, o que está fazendo hoje, se crê no Cristo Jesus, não há mais culpa que paire sobre mim e sobre você. Por quê, meus irmãos? Porque ele comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Domínio do pecado removido, domínio da culpa removido. Aguardamos a herança, que vai ser o quê? A presença da justiça completa. E não haverá mais pecado, não haverá mais culpa, não haverá mais domínio, haverá plena ordem. Os caos será desfeito e Cristo irá reinar plenamente em tudo e em todos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos faça meditar nessas verdades tão preciosas que Paulo nos ensinou ao escrever essa carta em Colossenses. Vamos nos colocar de pé, orar e encerrar o culto dessa noite. Senhor, abre os nossos olhos para contemplarmos a maravilha do Evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós. Nós já te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, mas pedimos graça sobre graça, porque sem ela nós iremos pecar, nós iremos ofender o seu nome, nós iremos nos rebelar. Nós somos nossos próprios algozes. Mas o Senhor é o verdadeiro Moisés. Não há faraó que resista. Não há praga, não há mar vermelho que se oponha ao nosso caminho. A nova Canaã, a nova Jerusalém está garantida, porque a herança é de uma vez por todas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas pedimos graça para que possamos vencer aqueles que estão nos acudindo. Ajuda-nos, Deus, a vencermos a irascividade, a lascívia, as palavras torpes, a ganância, a vaidade, a promiscuidade, tudo aquilo que pertence ao Egito, poder das trevas, seja repreendido e vencido por esse Cristo que pisou a cabeça da serpente e desfez as obras de Satanás. Ajuda-nos, Deus, a olharmos aquilo que o Senhor fez e nos dê força para vivermos como o Senhor quer. E santifica o teu povo para que possamos viver na luz e sermos capacitados a tomarmos posse daquilo que o Senhor já nos garantiu. Ajuda-nos, Deus, enquanto igreja, a refletirmos a luz de Cristo Jesus. Que as boas obras, que a caridade, que o amor, que a fé, que a esperança possam reger a nossa vida em comunidade. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos, Deus, uma semana de paz, de proteção, de sossego, de ajuda. Nos ajude, Deus, a vivermos essa semana para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se você quer caminhar com Jesus, se você quer aprender mais da palavra de Deus, as portas estão abertas para caminhar conosco. E que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa caminhar com Cristo. Corações silenciosas, encerramos a oração, o culto
dessa noite.